Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, estou gravando esse vídeo agora, comecinho da tarde já, então você vai escutar muitos barulhos externos. Não se preocupe, se concentre na minha voz que eu tenho informação importante. A quem prestou concurso de auxiliar técnico de educação e também CP, coordenador pedagógico. Teve uma entrevista do Bruno Caetano de manhã, lá no SPTV, junto com o Rodrigo Bocardi, para falar sobre um projeto de lei que vai tramitar na Câmara Municipal a partir de hoje. Eles estavam explicando mais ou menos como é que é esse projeto de lei. É um plano de retomada das aulas no dia 8 de setembro, conforme eu havia confirmado com vocês. Eles querem abrir a escola este ano ainda. Tem todas as informações lá, começa com 25% dos alunos, depois vai aumentando, bastante parecido com o Estado, até chegar 100% da capacidade. Qual que é a parte que nos interessa aqui, sendo aprovados, aguardando a homologação do concurso? É que no projeto de lei está previsto a contratação de temporários para suprir a vaga dos afastados e do grupo de risco. Mas entra o perigo aqui. Uma vez aprovada essa lei de que pode contratar temporários, isso abre margem para contratação temporária literalmente. É porque vai chegar um momento, no Estado acontece essa confusão, vai chegar um momento que vai ter uma confusão na prefeitura que ninguém sabe para que está servindo temporário, se é para afastado ou efetivo, começa a bagunçar. Sabemos como é que funcionam essas coisas aí, ainda mais se não tiver um concurso de efetivos homologado, que é a nossa briga aqui. Outra coisa bastante preocupante é que este projeto de lei, do jeito que está sendo passado, prevendo contratação de temporário numa situação desta, perto de uma eleição, é um plano de cabide eleitoral às claras. É uma angariação de votos, assim, na cara dura. Eles estão querendo ganhar votos com isso. Eu não tenho dúvida. Eu já tinha comentado aqui, vou comentar de novo. Quando você começa a falar sobre contratação de temporários, ainda aparece na TV falando, teve um comentário de um inscrito no canal aqui, que disse o seguinte, ó, na DRE de Pirituba, para temporários teve 5.000 inscritos. Isso em uma DRE só. Em São Paulo, não sei quantas tem, alguém pode me corrigir, mas acredito que são as 15. Então você faz aí os cálculos, dá quase 70 mil, né? Dá 65 mil, mas algumas tem um pouco mais. Então estamos falando aqui de 70 mil pessoas inscritas para os cargos temporários e não são 70 mil votos. Essas pessoas têm esposa, têm marido, têm companheiro, companheira. Então você pode multiplicar isso aí. 140 votos. Através de um plano de contratação temporária. Ah, mas a maioria vota sim. É aquilo que eu digo, a pessoa às vezes não tem noção. É a expectativa de trabalhar na prefeitura. Poxa, eu vou votar nesse cara porque ele está me dando uma oportunidade. Pode ser que chegue na minha vez e eu entre na prefeitura. Esse é o pensamento de muitas pessoas que não tem muito conhecimento da máquina pública, como é que ela funciona, e no momento de pandemia, sem perspectiva alguma da retomada da economia, sem emprego, isso é apelar mesmo. Então, ao meu ver, é um plano aí de cabide eleitoral às claras. Já ouvi falar que tem pessoas que estão pensando em entrar aí com ação contra esse projeto de lei, aí eu já não posso confirmar aqui se já entraram. Obviamente que não, porque é preciso ser aprovado na Câmara. Pode ser também que o projeto de lei do governo não seja aprovado. Tá certo? Conforme eu disse, passou no SPTV a entrevista. E teve um momento bastante importante. É o seguinte, a entrevista rolando e as pessoas estão realmente acompanhando. O chat do SPTV estava bombando. E aí o Rodrigo Bocardi teve que falar, porque era muita mensagem mesmo. E aí ele comentou que os concursados estavam reclamando
sobre essa contratação temporária, porque dão atenção para o temporário e não falam nada do concursado. E aí, o Bruno Caetano deu a sua resposta. Eu vou te mostrar o trecho para ficar bem claro da pergunta do Rodrigo Bocardi, desde o momento que ele leu o chat até o momento da resposta do Bruno Caetano. Vamos ver. Nós anunciamos ali a história a proposta da Prefeitura de contratar emergencialmente professores e auxiliares técnicos temporários para substituir os servidores afastados por causa da pandemia. E aí já temos aqui a grita dos concursados. A Duda, por exemplo. E os concursados serão nomeados? Seria mais interessante nomear e não contratar temporários. Afinal, estudamos muito para o concurso. Muito. A Duda tem razão, Bocardi, mas me permite explicar. Não consta do projeto de lei a contratação dos efetivos, porque não precisa de lei, né? A gente já está chamando esses concursados. Então, são duas coisas que a Prefeitura de São Paulo está fazendo nesse momento. A reposição via contratação de servidores concursados, daqueles servidores que se aposentaram, alguns faleceram. Então, a gente está repondo com concurso público, sim. A segunda coisa que a gente pede autorização no projeto de lei são para aqueles que estão em licença médica. Então, quem está em licença médica e aquele professor que não vai poder voltar, ou porque tem mais de 60 anos, ou porque tem algum tipo de doença que vai impedir o retorno desse servidor, a gente está pedindo autorização para a Câmara para contratar um professor temporário. E, Duda, é só nesses casos, né, de licença médica e também de servidores com mais de 60 anos. Esses permanecerão nos seus cargos, trabalhando de forma remota pela internet, mas não vão poder voltar. E a gente precisa de muitos professores na sala de aula a partir do momento em que a gente retomar as aulas presenciais. Esta resposta que o Bruno Caetano deu, primeiro que não está muito dentro da realidade. Ele disse assim, olha, repetiu que os temporários é só para suprir a vaga dos afastados e do grupo de risco, e depois complementou, a gente não precisa pôr na lei o efetivo porque já está contratando. Primeiro, de que concurso que ele está falando, que está contratando? Auxiliar técnico e CP não é, porque o concurso não foi nem homologado. Então ele basicamente omite, deleta esses dois concursos. Ele começa a se referir a professores, praticamente, tá? Que esse sim, tem uma chamada ou outra ali, aí ele está falando disso. E depois complementa, falando que vai ter professores e que os temporários é só para os afastados que vão ficar em teletrabalho, e enquanto o temporário está lá trabalhando fisicamente na escola mesmo. Assim, do ponto de vista governamental, 1-0 pro Bruno Caetano. Bruno Caetano se saiu bem na resposta, infelizmente. À vista do governo, para nós foi péssimo isso. Péssima resposta. Ele omitiu o concurso de ATE, literalmente omitiu o concurso e passou a bola para o professor. E essa resposta que o Bruno Caetano deu, primeiro que você tem que analisar uma coisa importante. Depois você reprisa o vídeo e repara. Quando o Rodrigo Bocardi fala assim, a grita aqui dos concursados, na hora que ele falou, os concursados, leitura corporal, olha o rosto do Bruno Caetano, mudou completamente. Deu para ver nitidamente que é um assunto que o incomoda, que ele não gosta, ele não quer debater sobre esse assunto, mas que ultimamente vem recebendo muita pressão e toda a vida ele tem que estar arrumando uma desculpa para enrolar as pessoas do concurso. Quando ele fez aquele rosto que não estava gostando, ele pensou justamente no concurso de ATE e CP. Não pensou em outros que estão homologados. Ele pensou assim, caramba, como é que eu vou dar uma resposta para não tocar no assunto desses dois concursos que não foram homologados? E aí ele omitiu praticamente os dois e começou a falar de professores. Mas é um assunto que incomoda muito ele. E a resposta que ele deu é para atingir o povo. Ele respondeu para o povo. Foi isso que ele fez. Você imagina um cidadão comum, um cidadão que não tem conhecimento de como funciona a máquina pública, ou um cidadão até simplório que assiste o SPTV. Ele viu, poxa, o secretário falou lá que estão chamando efetivos e que além de efetivos está chamando temporários para suprir aqueles que não podem estar lá por conta de ser grupo de risco. Poxa, a prefeitura está muito boa, está tudo muito eficiente. Esta foi a visão
do povo, do cidadão comum. Essa foi a visão. Mas a realidade não é outra. Por isso que muitas coisas precisam ser esclarecidas com o SPTV. Eu acredito que numa próxima oportunidade, se der espaço para um ATE falar, um CP falar, dizer o que está acontecendo na prática. Que existe um monte de cargos vagos, que ele fica colocando temporário lá para suprir vagas de pessoas efetivas, vamos dizer assim, e que é totalmente ilegal um contrato temporário agora. Poderíamos ir por este lado aí, ou analisar uma melhor fala, mas explicar o que está acontecendo, que de fato a ATE e CP não está chamando efetivo coisa nenhuma, que nem tem concurso homologado. Esta é a verdade. E o pior, tem um trecho que eu separei, esse projeto de lei, essa contratação de temporários aí, que pode se transformar literalmente, será a literalidade de contratação temporária, porque vai durar 2 anos. Você imagina 2 anos de chamamento de temporários. Essa vai ser a duração da PL. Vamos dar uma olhada. Para a gente encerrar aqui, o Eduardo Cristiano, que é uma pergunta de muitas pessoas, inclusive. Estamos vendo um plano de trabalho para a educação. Começamos essa entrevista falando sobre isso para 2 anos. E qual é a garantia que a cidade de São Paulo pode ter e seus alunos, levando em consideração que tem uma eleição municipal no final deste ano? É justamente por isso que a gente está fazendo essa retomada por lei, né? Porque para alterar esse plano, Bocardi, uma vez a Câmara Municipal aprovando essa lei, só uma outra lei, né? Aí não basta só a vontade do futuro secretário de Educação, por exemplo. É preciso alterar a lei para alterar esse plano. Então a gente dá muita segurança que esse plano vai ser implementado justamente porque ele está sendo instituído por lei. Assim, gente, eu não tenho dúvida que na prefeitura vai começar a acontecer igual ao Estado, vai ficar nesse negócio de temporário, toda a vida contratando temporário e não vai dar a mínima para a efetivação. Pode ser que efetive alguns e fique enrolando com temporário, que nem está acontecendo no Estado. Tá? A prefeitura está seguindo o mesmo molde, por quê? Porque é a cartilha, é o que o Dória defende. O Dória, o PSDB, foi comprado pelo Dória. Prefeito, PSDBista, secretário de Educação, todos estes são subservientes do Dória. Esta é a verdade. Todos estão ali abaixo do Dória. Ele que está mandando em tudo. Tá? Esse projeto de lei é aos moldes do Dória. Esta é a verdade. O Dória comprou esse partido. A impressão que eu tenho é de que mais e mais, e se ele virar presidente, então pior ainda. Mais e mais o PSDB vai colocar postes nas suas prefeituras e o Dória comandando tudo ali. É igual aconteceu, o pessoal fala do PT a mesma coisa. Quando colocaram a Dilma, falaram que era um poste e que o Lula estava comandando. Não entraram com essa conversa? Então, serve para o PSDB também. O Dória está comandando tudo. Esta é a impressão que eu tenho. Isso é uma opinião particular. Faça a reflexão e tire sua conclusão, tá? E para ficar menos dramática toda essa conversa aqui que a gente teve, no final, eu confesso que eu até me diverti um pouco, porque o Rodrigo Bocardi confundiu o nome do secretário e quase que ele fala o apelido do secretário. Olha só. Secretário Bruno, nossa, eu confundo com Bruno Covas, já ia falar Bruno Caetano, já ia sobrar, são os charás aí da prefeitura. Valeu. É assim, gente, para não ser o fim do mundo, o verdadeiro pandemônio, temos que começar a endossar a ideia da homologação já, do ATE e do CP, fazer a homologação antes mesmo da aferição. Ficou muito claro, muito óbvio, de que eles vão abrir a escola em setembro e se não fizermos nada, não vai ter um concurso homologado antes do período eleitoral e a prefeitura, sob a égide de que não pode fazer nomeações de efetivo no período eleitoral, vai lançar algum processo seletivo para mais temporários, mais do que já tem na PL,
Enfim, vai começar a colocar temporário lá no lugar de efetivo. E aí depois você vai vir reclamar aqui. Então assim, vamos procurar debater qual que é a melhor saída e convencer a SME de homologar o concurso. A aferição, outros detalhes vai ficar para depois. A urgência é a homologação do concurso, tá? E comenta aqui o que você achou de toda essa história. Você acha que a prefeitura vai homologar o concurso, e vai começar a chamar efetivo? Ou você acha que vai ser só temporários mesmo, que vão ficar enrolando a gente? Dê a sua opinião, tá? Eu dei a minha opinião aqui, mas eu não quero que ninguém pense por mim, entendeu? Cada um pense por si. Tá? Não quero que você apenas acate minhas ideias como se fosse total verdade. Talvez não seja. Talvez não seja quer dizer, a realidade meio que não existe, vamos dizer assim. Mas é um ponto de vista que eu tenho, eu quero saber da sua opinião, o seu ponto de vista, eu vou respeitar a sua opinião, o que você acha disso, se eles vão contratar temporários, poucos temporários e mais efetivos, ou muito temporários e nenhum efetivo. Faça o seu comentário aí. E também gostaria de fazer um pedido aqui, é claro, se você puder, se tiver condições, de fazer uma doação para o canal e também para o blog, Colabora Concursos. Quando eu falo para o canal e para o blog, dá a entender que são duas doações. Não, você vai doar em uma página só, o dinheiro serve para as duas ferramentas. É isso. Tá na descrição do vídeo o link da página, você vai numa página lá, você clica em doar com PagSeguro, vai abrir uma outra janela, nessa janela tem, pede os seus dados, você preenche lá tudo direitinho, coloca o valor, a forma de pagamento é cartão de crédito ou boleto, finalizou o pagamento, o dinheiro vem para a minha conta, serve para custear o canal aqui, tá? Com compra de equipamentos e também o pagamento de hospedagem de site e internet. Muito obrigado, comenta aí, tá bom? Até a próxima, valeu!